E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Vamos trabalhar mais um pouquinho aqui da eletrostática. Hoje, nesse momento, analisar o processo de eletrização por contato. Encostar pode ser um contato direto ou pode ser um contato via um fio condutor. Então, encostar um corpo através do outro por um fio condutor. Aqui eu vou encostar literalmente um corpo no outro, contato. É o que acontece muitas vezes quando você encosta no colega e dá o choquinho. Opa, estabeleceu o contato, troca a carga, beleza? Um amigo está muito eletrizado e eu estou pouco eletrizado, então a gente vai trocar a carga até atingirmos o quê? O equilíbrio eletrostático. Muito legal, equilíbrio eletrostático. Da mesma forma que se fala em equilíbrio na termologia, ou seja, um corpo está na temperatura maior, um corpo está na temperatura menor. Quando em contato, o corpo que está na temperatura maior esfria, o corpo que está na temperatura menor esquenta, até que eles cheguem a um equilíbrio, a mesma temperatura. Aqui, idem. Um corpo com muita carga, um corpo com pouca carga. Vão entrar em contato até chegarem a quê? Ao equilíbrio eletrostático. A mesma quantidade de carga. A quantidade de carga proporcional a eles. Legal? Mas para isso, então, a gente vai analisar a seguinte ideia. Dois corpos ou mais corpos, mas aqui eu tenho pelo menos dois. E desses dois corpos, pelo menos um tem que ter carga, certo? Mas o outro corpo é neutro. O corpo neutro não tem carga? Tá esperto, né? Tá ligado? Já conversamos isso no vídeo anterior, né? Um corpo neutro é um corpo que tem cargas, mas é que as cargas positivas estão em mesma quantidade que as cargas negativas. Perfeito? Agora, aqui eu tenho um corpo carregado e um corpo descarregado. Ou um corpo que tem uma quantidade QA e um corpo que tem uma quantidade QB. Quantidades diferentes. Vamos procurar o equilíbrio. Quantidades diferentes, depois do contato, vão atingir um equilíbrio. Essa é a ideia. Perfeito. Respeita-se aqui o quê? Então, respeita-se o princípio da conservação da quantidade de carga. PCQC, quer dizer, a quantidade final de carga é igual à quantidade inicial de carga. Vamos fazer um processo bem elaborado aqui, olha, onde você vai dizer então para mim o seguinte, eu tenho um corpo A que tem uma quantidade QA. Eu tenho um corpo B que tem uma quantidade QB. Então o corpo A tem uma quantidade de carga, o corpo B tem uma outra quantidade de carga. São diferentes? Se são diferentes, vamos procurar o equilíbrio. E se forem iguais? Já estão em equilíbrio. Perfeito? Então, estando em quantidades diferentes, ao estabelecer o contato, vão procurar o equilíbrio. Ao final, então, vão ter quantidades aqui iguais. Mas a gente faz mais uma intervenção dizendo o seguinte, respeite o seu PCQC e, primeiramente, estamos trabalhando aqui a ideia de corpos idênticos. Como assim idênticos? Quer dizer, duas esferinhas de mesmo tamanho e mesmo material. Tá bom? Mesmo tamanho e mesmo material, corpos idênticos. Então quer dizer que se são idênticos, ao final vão ter cargas idênticas, Q' e Q'. Tá. Respeitando-se o PCQC, princípio da conservação da quantidade de carga, quer dizer o quê? Que a somatória de carga ao final é igual à somatória de carga no início. Tá? Ao final eu tenho Q' mais Q'. E no início eu tenho QA mais QB. Como são iguais, então vai ficar 2Q', que é igual a QA mais QB. Q' vai ser QA mais QB dividido por 2. Não precisava fazer tudo isso, né, Reinaldo? Não precisava. Estamos apenas dando uma fundamentação teórica, tá? Para a ideia do que o que tinha antes tem que ser igual ao que tem depois. Legal, tá? Se o que tinha antes era QA mais QB e o que tinha depois era 2Q', então cada corpo no final vai ter o quê? É a média. Beleza, sim. Bastava você fazer essa conta mentalmente, só assim, poxa, eu tenho um corpo A que tem 10
E o corpo B que tem 2. 10 mais 2, 12, dividido por 2, 6 para cada um. Nossa, fiz de cabeça, não precisei nem escrever tudo isso. Não tem problema. Se você fez de cabeça, sensacional, parabéns, meu velho, parabéns. Olha, corpo A tem 10, corpo B tem menos 2. Então, corpo A tem 10, o corpo B tem menos 2. Ah, então tem 8. 8 por 2, 4 para cada um. Show de bola. Corpo A tem menos 5. Corpo A tem menos 5. E o corpo B tem mais 3. Menos 5 mais 3, menos 2. Menos 2 dividido por 2, menos 1 para cada um. Que legal. Corpo A tem Q. Ó, o exercício agora é literal. Corpo A tem uma quantidade Q. E o corpo B, quantidade 0. O corpo B está neutro. Então, corpo A, quantidade Q, corpo B, neutro. Q mais 0, Q dividido por 2, Q sobre 2 para cada um. Show? E assim nós temos o mecanismo ou processo de eletrização por contato entre corpos idênticos. Se os corpos não forem idênticos, tem uma dificuldadezinha a mais aí que a gente pode trabalhar. Qual seja? Você fala assim, eu tenho o corpo B, que o corpo B ele é maiorzão. Então, não são idênticos. São de mesmo material, mas não são idênticos. Como é que eu procedo nessa situação? Continuamos sempre respeitando o princípio da conservação, mas o corpo B é maior. Como o corpo B é maior, então a distribuição de carga na sua superfície também é maior. Então antes de nós utilizarmos o PCQC, nós temos uma outra fase aqui, uma primeira fase antes do PCQC. Qual seja, o que acontece? No ponto de contato aqui eles vão ter o mesmo potencial elétrico. Nesse momento não convém a gente trabalhar a ideia do potencial, mas o que acontece é que nesse ponto eles vão ter o mesmo potencial na superfície. Então, o que eu vou poder dizer para vocês aqui é que a quantidade de carga inicial de A, final de A, quantidade final de A, QA', vamos marcar aqui, QA', sobre o tamanho de A, é igual a quantidade final de B, QB', sobre o tamanho de B. Então o tamanho interfere também no acúmulo de carga. Sim, depois de analisado o tamanho, a comparação entre os tamanhos, é que eu passo a utilizar o PCQC. Ou seja, QA' mais QB' é igual a QA mais QB. Tudo bem? Então daí você fala assim, bom, quem é quem? Bom, eu vou substituir, achar o QA' em função do QB'. No lugar de QA', eu coloco QB' vezes RA dividido por RB mais QB' igual a QA mais QB. Faço a operação, acho a quantidade de carga de QB, depois acho a quantidade de carga de QA. Então, quando os corpos têm tamanhos diferentes, eu tenho que primeiro fazer essa etapa para depois aplicar o princípio da conservação da quantidade de carga. Se os corpos forem idênticos, show de bola, você está aí muito tranquilo, muito legal. Se os corpos forem idênticos, somar e dividir pelo número de corpos. Se forem 2 corpos, soma e divide por 2. Soma as quantidades, divide por 2. Forem 3 corpos, soma as quantidades e divide por 3 corpos. Se forem 4 corpos, soma as quantidades, divide por 4. Legal? E aí por diante. Valeu, galera! Então aqui nós temos o processo de eletrização por contato. Valeu, galera!